Livro dos Salmos, o Salmo de primeiro. E esse salmo tem uma marcação muito importante na escritura de um modo geral. Não é à toa que o organizador do livro dos Salmos ele coloca esse salmo encabeçando os 150 salmos, o que os judeus chamam de Tehilim. Tehilim significa louvor. Esse é uma espécie de hinário do judeu. E esse salmo ele encabeça isso porque tem tudo a ver com toda a escritura sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores a congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Me diz Deus, eis aqui a tua palavra. Palavra essa que fala, que dá vida, que transforma, que renova. Pedimos que nessa noite o teu Espírito Santo, o dono dela, o autor dela, fale profundamente ao nosso coração, nos instrui, nos educa, nos ensina, faz se tornar pessoas melhores, ó Deus. Se muda para uma palavra. Fala conosco nessa noite. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, esse salmo, ele é de suma importância para toda a Escritura. A nossa Bíblia, quando ela foi traduzida, a primeira versão, a primeira tradução que existiu é o que a gente chama de Septuaginta ou Septuaginta, que foi os textos hebraicos traduzidos para a língua grega. Então, quando foi feita essa tradução, perdeu-se parte da essência do Antigo Testamento. Em que sentido? No sentido de mudar a organização dos livros. Porque se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que hoje em dia se divide em o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Só que na Bíblia hebraica não há essa divisão. As seções da Bíblia hebraica estão divididas em 3 seções só. É a Torá, Nevrim e Ketuvim. Torá é os primeiros 5 livros da Bíblia. O Nevrim são os profetas e Ketuvim são os escritos. É essa a organização. Aí você me pergunta, mas o que é que tem isso a ver? Tem muito a ver. Joachim Kraus, um teólogo, ele diz que essa organização da Bíblia, ela tem tudo a ver, porque a Bíblia tem uma funcionalidade. Ela está toda interligada. Nenhum livro dela está colocado de uma maneira aleatória. A Bíblia, do início ao fim, ela tem um assunto.
Ela conta-nos uma história. E qual é essa história que ela nos conta? Ela nos conta a história da humanidade. Ela fala sobre a criação, queda e redenção. Essa é a história bíblica. De Gênesis a Apocalipse, se você ler, ela vai falar isso para a gente. Porém, essa organização que ela é feita tem uma funcionalidade. Entenda, a escritura, ela tem mais de 40 escritores. Por volta de 40 escritores, porque há alguns que a gente não sabe na realidade quem fora. Por exemplo, alguns salmos a gente não sabe quem foi o seu escritor. A gente sabe que o livro dos salmos ele teve um organizador. E esse organizador, com certeza, ele faz essa organização dos 150 salmos após o cativeiro babilônico. Porém, o autor dela é um só. Quem? Espírito Santo de Deus. Amém. Quando a gente estuda crítica textual, e o que é crítica textual? Não é algo que a gente vai fazer para criticar os escritores. Não, o termo críticas significa um estudo profundo. Quando a gente analisa a crítica textual, e muitos estudiosos da crítica textual que não são nem crentes, quando eles fazem essa análise da escritura, eles dizem que não existe um livro no mundo tão fidedigno quanto a Bíblia. Porque os mesmos textos que lá atrás, que tiveram, porque hoje temos a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, a gente não tem aí alguém, um liberal chega para você e fala, tudo bem, você não tem um texto original, como é que você me prova que essa Bíblia é verdadeira? Aí eu te pergunto, e você tem para me rebater? Mas quando fazemos essa análise, o mesmo texto que temos os primeiros é a mesma coisa que está aí na sua mão. E nem o livro do mundo, nem livro do mundo, nem Eliade de Homero, esses livros que são livros de filósofos, não tem mesmo credibilidade, porque ao longo da história eles foram modificados em suas cópias. A Bíblia não. Tá, pastor? Mas o que o salmo tem a ver com isso? O salmista, ele inicia esse salmo fazendo uma exaltação à Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Bereshit, Vai, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Para o judeu, a Torá é a instrução. É um livro que instrui. E na Torá, todo o fundamento da humanidade está ligado à Torá. Tudo que a gente tem de ensino, de lei, que a gente conhece de Deus, o fundamento é a Torá. Então o salmista ele vai fazer uma comparação de que bem-aventurado aqui, o termo aqui é o Ashrei. E aí você vai ver algumas Bíblias, Mateus é que fala a respeito disso, as bem-aventuranças. É um termo que você vai ver em algumas traduções mais do que feliz. Infelizes aqueles. Por quê? A gente não tem uma palavra no português que tenha um significado assim no peso desse termo. Porque eu achei aqui é aquele que encontrou o verdadeiro caminho que conduz à felicidade. E ele diz que bem-aventurado, eu achei que aquele que encontrou o verdadeiro caminho. Qual é esse caminho? Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. No que? Ele é no caminho pecadores, ímpios, pecadores e escarnecedores. Mas por que essa pessoa era bem-aventurada? Aí o salmista vai dizer que antes de tudo isso, qual é o prazer desse homem que é bem-aventurado? O prazer dele está em quê? Aqui o termo lei
é o teu motorado. O prazer dele está na palavra de Deus. E o que ele faz com essa palavra? Ele medita nela de dia e de noite. Agora entenda uma coisa. Por que o salmista vai iniciar todos os 150 salmos com essa ideia? E eu não sei se você já ouviu falar isso, mas os salmos eles são divididos em 5 livros. E aqui há uma menção à Torá. Por quê? Porque esses 150 salmos são divididos em 5 sessões. E vai do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao Salmo 150. Você pode ver que na sua Bíblia há uma marcação quando termina o primeiro livro. Dos Salmos, no Salmo 42, você vai ver que ali há uma marcação no texto. Mesmo nas nossas traduções, há essa marcação. E quando o organizador ele fez essa marcação, ele está querendo fazer menção a algo. Ele está fazendo uma equiparação a os 150 salmos, dividido em 5 sessões, com as 5 sessões da Torá. Que para o judeu é um livro só. A gente fala Pentateuco, eu não gosto muito dessa expressão, porque Pentateuco é 5, mas o judeu só vê como um livro. Um livro da lei, a instrução de Deus. Porque no livro da lei, a instrução de Deus, Gênesis, você vai ver algo interessante. Você vai ver que Deus começa falando da criação. Quando Deus criou. Como o mundo foi formado. Entenda, Deus não precisa explicar para ninguém. A Bíblia não explica o porquê de Deus ter criado Adão. Ela já chega dizendo, no princípio criou Deus. Não quer que você pergunte de onde ele veio. Ela só fala que no princípio ele criou. Não precisa se explicar. Depois do processo da criação, o Gênesis vem o quê? A queda. E qual foi o problema da queda? A queda se deu justamente por uma questão. Não dá ouvido à palavra de Deus. Como assim? Você lembra que quando Deus visita o jardim em Gênesis 3, e ele chama por Adão, aí você vai ver que Deus chama Adão. E o que Adão diz a Deus? O que Adão falou? Ele está escondido. Aí Deus pergunta, o que está passando? Ele diz, eu escondi, isso porque eu estava nu. Nu? Qual a pergunta que o Eterno faz a Adão? Deus pergunta para ele, quem te fez saber que estavas nu? Por detrás dessa pergunta, há uma outra incógnita. Não é a ideia, não é quem te fez saber. A ideia é a quem você deu ouvido. Que mensagem você ouviu? Qual foi a palavra que você deu crédito que não ouviu? Porque eu disse a você, como de todas as águas que está no jardim, porém, dessa aqui, não. Mas quando o inimigo ele vai tentar Eva, ele vai tentá-la justamente usando a palavra. E tem uma coisa, o diabo ele nunca vai chegar mostrando diretamente a mentira para a gente. Nunca, irmão. Ele nunca vai de cara chegar mostrando a mentira. Ele parte com a verdade. Não foi assim que disse Deus. Comerei de toda a árvore que está no jardim. Aí Eva, como já tinha o entendimento da palavra que Deus havia dito, sim, de toda mais dessa aqui não. Da árvore do conhecimento de maneira nenhuma. Aí o primeiro mundo ele parte de uma verdade.
Mas o segundo ponto aqui desse diálogo é a negação da verdade. Não. Você não vai ouvir. Aí depois vem um acréscimo. Deus sabe, no dia em que você comer, você se tornará como mim. Parte da verdade, vem a negação e depois o acréscimo. Que é justamente o que a teologia liberal faz com a escritura. Parte ela não é tão palavra de Deus assim como o Senhor. Ela contém, mas ela se torna. Mas você percebe que essa mentira vem desde o Gênesis? Não, Deus sabe que no dia que você comer, você será como ele, conhecedor de quê? Do bem e do mal. Agora entenda, o judeu não pensa como a gente pensa, então. O judeu não pensa como Jesus. Quando se fala de bem e de mal, está falando o quê? De todo conhecimento. Do bem ao mal. Você vai ter todo o conhecimento. Porém, depois disso comerem, a única coisa que eles percebem é questão do uso. E eu pergunto, cadê o conhecimento? Porque se realmente eles tivessem tido todo o conhecimento, a próxima árvore que eles comeriam, qual seria? A árvore do fruto da vida, e seriam eternamente imortais. Mas cadê todo o conhecimento? Então percebam, quando a escritura ela lida com essa questão de fazer a gente se voltar para a palavra, é para que a gente não caia no mesmo engano e encontro que os nossos pais, os nossos primeiros pais caíram. Por que o salmista está dizendo aqui, que o prazer dele é adorar, e ele medita de dia e de noite? E de dia e de noite para o dia é todo o tempo. Ah, pastor, está todo momento com a Bíblia? Não, mas qual é a mentalidade do judeu? Coloca a palavra nos lugares na mesa, coloca no braço, coloca ela no filademoinho da testa, vai para o caminho, você vai recitando a Bíblia, e isso tudo, Deus isso mostra que quanto mais você absorve dessa palavra, mais Bíblia de Deus é gerada em você. Gente, eu tenho visto pessoas marcar medicação controlada que usa muito tempo, simplesmente com a palavra. Homens saírem da homossexualidade, do homossexualismo só e o termo é esse mesmo, homossexualismo, não é homossexualidade, é homossexualismo, é ismose, é comportamento dátil, significa de nascimento, ninguém nasce assim. Pessoas com transtornos mentais voltam à mortalidade, pessoas com esquizofrenia simplesmente pelo uso, a leitura e ouvir palavra. Pessoas marcarem drogas, como foi meu caso, viciado em drogas muitos anos da vida, e depois que eu passei a ler essa palavra, esse palminho aqui, enchi minha boca de água, achou que eu tô ficando doido, e essa palavra mudando, transformando, limpando a minha vida. Glória a Deus. Só poder da palavra, sabe? Qual o problema? É que muitos crentes não acreditam nisso. Então, se em Gênesis acontece isso, a gente entende que Gênesis é o primeiro livro da primeira seção da Torá. Aí você vai ver lá em Deuteronômio, que já era o quinto livro dessa seção, o último livro, Deus disse ao povo, quando aquele povo vai entrar na terra prometida, aquele povo vai entrar na terra prometida, e entenda, aquele povo, 3 milhões e poucas mil pessoas que saíram do Egito, eles não entraram na terra. Daquele grupo, só 2 entrou.
No meio do deserto, dos 40 anos, surgiu uma nova geração. Aquela geração que não morreu, essa agora vai entrar na terra. Aí Moisés precisa de fazer o quê? Leva eles novamente a palavra. Aí a nossa Bíblia está no termo deuteronomos. Segundo nomos, lei. Aí a gente pensa que alguns dizem a segunda lei, só que Deus não está dando a segunda lei. Deus não está só por devarim, palavras, repetição das palavras. Aí Deus vai dizer o que lá no devarim? Se vocês ouvirem a minha palavra, e vocês ficariam atentos a ela, vocês serão benditos. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto da tua madeira. Se puder o quê? Dá ouvido. Sabe o que nós estamos dizendo para eles? Se vocês não fizerem como Eva, que deu ouvido a outra palavra, vocês serão benditos aonde quer que você andar. O interessante é o primeiro livro que vem após Deuteronômio, o que é? O Josué. E na seção da Bíblia Hebraica, Josué é o primeiro livro profético. Você sabia que Josué é o profético? Josué é o profético. Josué não é um livro histórico. Josué é um livro profético. E no livro de Josué, qual é a menção? Voltem-se para a lei do Senhor. Por isso que Josué vai dizer para eles: ó, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês quiserem ser aqui, vocês quiserem, fica à vontade. Porém, eu e minha casa vamos ser dois. Vão continuar no ensinamento natural. E o que Deus disse a Josué lá? No primeiro capítulo, Deus disse a Josué o quê? E Josué se apega a essa palavra. Medita nela. Como que Deus disse para ele? Medita nela de dia e de noite, que você vai fazer prosperar o seu caminho. Ah, eu tenho que dar um grito todo com ela na mão? Não. Você se alimenta e como boi, você comida essa palavra. Está entendendo, irmão? A importância da palavra para ela saber. E se Deus disse a Josué, só que Deus disse a ele, medita nessa palavra de dia e de noite. Com o hebraico, a ideia do meditar ali, não é que eu vou ficar em voz alta. Por que, irmão? Porque naquele período não existia uma Bíblia. Eles tinham um rolo. E esse rolo era dentro da congregação. E ele era ouvido por todos. Aí Deus disse a Josué, leia em voz alta. Sua mente vai captar. Você sabia que, segundo a neurociência, hoje, direta, a melhor maneira de você captar a mensagem é quando você lê em voz alta. Eu leio, a minha mente entende e ela desce para o coração. É por isso que só me está dizendo ali. Medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, na palavra fala sobre isso. No último livro da palavra vai falar sobre isso. O Devarim, que é o Deuteronômio. O primeiro livro da seção dos profetas fala sobre isso. E Salmos é o primeiro livro da seção dos querubins. Ele vai falar sobre isso pra gente. Se você estiver ligado a essa palavra, como é que vai ser a sua vida? Você vai ser comparado a uma árvore. E onde é que vai passar essa árvore que é plantada junto ao ribeiro de água? Pergunto a vocês, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, essa árvore vai secar, ela vai morrer, as raízes dela vão buscar água lá no chão. Aconteça o que acontecer, essa pessoa vai estar firme, como disse Jesus. Aquele que ouve minha palavra e pratica, eu vou compará-lo, assemelhá-lo a um homem que edificou sua casa em quê? E você observa que a mesma questão vem com as duas pessoas.
Algo que firma na rocha e o que firma na areia. Vem vento, vem tempestade, mas qual é a que cai? Qual é a casa que entra em ruína? Aquele que não está edificado a palavra. Bem, mas se a Bíblia começa com esse assunto, em todas as sessões que ela fala desse assunto, porque lá no final, o que é que tem a ver isso? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 3. João está em Patmos por causa do testemunho e da palavra. E aqui, ele vai escrever uma coisa, gente, ó. Bem-aventurado aqueles, preste atenção nisso aqui, que lê. Bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam. Qual é a ideia, irmão? A ideia é que eles não tinham a Bíblia. O problema é que todos nós que aqui estamos, quando nascemos, já vimos a Bíblia completa e na nossa tradução. A gente tem várias traduções. Mas na época que esse povo está recebendo essa mensagem, no período de grande perseguição, eles não tinham a Bíblia. Os textos eram escritos e circulavam nas igrejas. Lembra que Paulo escrevia as cartas circulavam, aí disse, essa carta que eu estou mandando a Colossos é que ela seja lida também lá no Ceia. E quando o texto bíblico chegava, né, não para eles, ele não é uma Bíblia, o texto chegava, era de importância, era um texto realmente de um apóstolo, aí eles faziam uma cópia. Aí circulava em outra igreja, o que eles faziam? Uma cópia. Aí aqui João está dizendo para nós, bem-aventurado que lê, porque só tinha um manuscrito. Um lê, os outros ouvem e guardam. Você lembra que quando na França foram queimadas vários manuscritos da Bíblia? Houve uma época que todos acharam eles que estavam queimando todos os manuscritos que havia na França, na tradução francesa. E aí os pastores daquela localidade, eles perceberam que eles iam perder por causa da perseguição, que eles iam perder todos os manuscritos. O que é que eles fizeram? Eles disseram, você vai gravar gente, você vai gravar isso, você vai gravar, e assim sucessivamente. Cada um, reuniram 66 pessoas, e cada um você vai saber de cor esse texto. Queimaram isso todos os livros. Depois que eles fizeram, uma cópia. Quem já assistiu outro livro de Eli? Você está vendo a importância desse texto para nós? Bem-aventurado o varão que tem o seu prazer natural. E nela medida de dia e do noite. Ele será comparado a um ar plantado junto ao ribeiro das águas. Tudo que ele fizer vai prosperar. Porque os ímpios, eles são assim? Não. Eles não dão valor ao palavra. Para eles, esse livro. Mas Deus está dizendo para nós que no início, ao fim da história da humanidade, aconteça o que aconteceu. Essa palavra, nunca ninguém vai conseguir acabar. Nunca ninguém vai conseguir eliminar essa palavra. Olha, muitos já tentaram. Você já deve ter ouvido o testemunho de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi ler o Novo Testamento para dizer, esse é um livro de pessoas incultas, pessoas que não. Aí ele foi ler o texto e ele acabou se dobrando. Porque ele tinha um entendimento de C.S. Lewis, vão buscar o mais importante da história, um dos considerados os maiores ateus.
E quando ele começa a ler o Novo Testamento, ele tem uma ideia. Ou Jesus foi um falsário, ou ele foi um louco, um lunático, ou realmente Deus. Mas quando ele foi fazer uma análise literária, primeira coisa que ele pensa, não, mentiroso é não. Porque dentro da análise que eu faço aqui do texto dele, não há nada que prove que ele tenha sido mentiroso. Quando ele vai fazer uma análise se ele realmente é lunático, se em suas palavras algum texto que declare a sua insanidade, ele recebe alguma coisa. O que acaba acontecendo com ele? A última alternativa. Só que, para que essa alternativa fosse verdadeira, ele registra isso naquele livro Surpreendido pela Alegria. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, mas para que ele prove que ele é Deus, uma coisa tem que ser verdadeira. Tem que provar a ressurreição. Depois de fazer um minucioso estudo, ele percebeu que a ressurreição era o velho. E o que acontece com ele? Ele se torna diante disso. Outro homem muito importante, Joshua Cagliolo, que não cria em Deus e na sua palavra de maneira alguma. E ele disse, não é fácil provar isso. Provar que ele não ressuscitou. É que ele voltou um pouco atrás de provas de que Jesus não ressuscitou. Só que ele acabou chegando no consenso. Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, agora não vivo. Sabe por quê? Porque o Deus dessa palavra é verdade. Amém. Amém. Ele está vivo. Eu creio. Essa palavra, ela muda, ela transforma o homem. Ela limpa, ela lava. E aí, às vezes, a gente não consegue entender isso. E pense em uma coisa. Quando Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Só que entenda, quando Paulo fala isso a Timóteo, ele não está falando da questão da inspiração do texto bíblico, até porque essa palavra inspiração não tem nem no mesmo grego e nem no hebraico. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo está passando por um processo de profunda depressão. É por isso que Paulo vai falar para ele, lembre de tuas lágrimas. E Timóteo já estava decidido a abandonar a fé e largar esse negócio de ser crente no caminho. E aí Paulo vai falar para ele, lembra que a Escritura é Theopneustos. O que é Theopneustos? Por que Paulo não explica essa expressão para a gente? Porque subentende de Timóteo Messias. A Escritura é Theopneustos pela égua. Qual é essa ideia? A ideia é que a Escritura ela é viva. E aonde Deus sopra a sua palavra, o que acontece com vida é geral. No princípio, Deus criou o homem. O que Deus sopra nele? Deus sopra nele o Neshama e ele se torna um ser vivente. O que Deus, quando o profeta Ezequiel fazer lá no Vale de Açucenos? Filho do homem, profetiza a palavra. E conforme ele vai profetizando a palavra, vida vai ser em geral naqueles outros. A simples leitura de um texto, não importa, cara, eu não entendi, eu não compreendi. Só o simples fato de você ler essa palavra, vida de Deus é gerada em você. Amém. Eu não sei se você já viu, eu já vi. Pessoas que não leem nem português, são analfabetas. Mas para bem que ele é. Me explica esse fenômeno. Me explica esse fenômeno.
Eu vi o testemunho de um pastor que ele estava em coma já há vários dias. E toda vez que ele tentava desentubá-lo, ele ficava se debatendo. Aí, o meu professor, o pastor Ayrton, ele foi visitá-lo e ele disse: olha, leia a ele, leia para ele os salmos. E o pastor foi fazer uma visita para ele no hospital e leu o Salmo 23 e explicou a ele o Salmo 23. Depois que os médicos tentaram desentubar ele outra vez, ele já não estava mais se debatendo. E quando esse homem voltou à normalidade, já com saúde, ele disse: a única coisa que eu lembro de tudo isso é do Salmo 23. Né? Glória a Deus. Tem um vídeo de uma senhora que está. Eu vi esse vídeo alguns meses atrás. Ela estava já com Alzheimer em grau bem elevado. E aí a filha dela perguntava para ela: mãe, a senhora lembra quem? Aí falava o nome dela. Ela falava: não, minha filha. Mas senhora, o que a senhora acabou de ler? Ela falava: não, minha filha. Vou ler. Mas a senhora lembra do nome? E ela fala o nome dela para ela. Ela falou: não, minha filha, não lembro. Aí a mãe dela pergunta: mãe, quem é Jesus? E ela fala: Jesus é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e o Senhor da minha história. Aí eu te pergunto: como é que uma pessoa em grau elevadíssimo de Alzheimer, e que o cérebro está totalmente detonado, como é que essa mensagem ela entra no cérebro e faz uma marcação a qual ninguém pode tirar? Só pela palavra. Jesus disse aos seus discípulos: estáis limpos pela palavra que eu fiz em ti. Bem-aventurado o homem que nessa palavra medita de dia, de noite. Vamos orar? Bendito Deus, pedimos que é santo, a tua palavra, ela é a verdade. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a guardarmos a tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra e guardarmos toda a nossa força, o nosso coração. Não só sermos ouvintes, mas praticantes. Que essa palavra nessa noite fique marcada no nosso coração. E nos ajude, Senhor, a caminhar. Eu acredito que dias difíceis assim virem para a nossa nação, para o mundo. Mas aquele que estiver firmado na tua palavra, ele será comparado a um homem que ficou sua casa na rocha. Independentemente do que acontecer, não vai cair. Abençoa o povo, abençoa a igreja, abençoa os pastores, da saúde, da graça, da força, e que cada dia eles voltam aqui. Eles possam modificar a igreja, Senhor, a ministração boa essa palavra. Abençoa, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.